procure, dentro do possível, sempre que você tiver condição, fazer entrevistas coletivas. Quando você faz entrevista individual, você tem um ganho, né? O ganho é que você vai conseguir conversar muito mais com uma única pessoa, mas você tem uma perda que eu acho que ela é maior do que o ganho, que é o seguinte: quando você coloca 3, 4 pessoas, 5 pessoas para conversar todo mundo junto, você vai também entender muito facilmente como é que essas pessoas interagem entre si. Como é que elas interagem em termos de empatia, respeito, competição, que não quer dizer que é ruim, mas você vai ver também o nível de competição, se ele chega a ser tóxico ou se ele é saudável. Então, tente colocar as pessoas juntas. E aí você pode começar fazendo perguntas coletivas, ou seja, olha, contem para mim, um a um, por gentileza, uma situação muito legal que aconteceu na vida de vocês no trabalho e que fez com que vocês voltassem para casa super animados e motivados para voltar no dia seguinte. Vai perguntar para todo mundo e vai ouvir, obviamente, as respostas. Você consegue inferir um monte de coisa. Você consegue inferir pessoas que não têm uma percepção própria, o que a pessoa fala aqui, ela pega como gancho e só repete. Você vai perceber se a pessoa realmente fica tentando mapear o que o outro está falando para falar diferente, só para não falar igual o outro. Você vai percebendo um monte de coisas. Então você pode começar com perguntas coletivas, e depois você pode ir alternando, de vez em quando fazer pergunta para um só, para você checar alguma coisa que ficou meio no ar para você, então você faz só para um, aí depois você faz uma pergunta só para outro. Então você pode ir intercalando perguntas coletivas com perguntas individuais, mas você vai percebendo como que quem está respondendo está reagindo e também como os demais estão reagindo. Você vai percebendo se tem gente ouvindo o que o outro está falando, tem gente que está olhando para o teto enquanto o outro fala, olhando para o relógio, e aí você vai perceber que é uma pessoa que tende a ouvir pouco, porque ela fala a parte dela, quando o outro vai falar, ela não está ouvindo. Tem uma série de coisas que você vai percebendo com isso. Então, eu adoro, como parte do processo, as entrevistas coletivas. Dá mais trabalho, é muito mais complicado de você ficar percebendo o que está acontecendo. Aí, nesse caso, é muito legal quando você está trabalhando também com mais alguém para te ajudar, e vocês combinam o jogo de quem vai anotar para depois discutir e tudo mais. Quando você está com mais uma pessoa ou duas pessoas, fica mais fácil todo esse processo, tá? Mas prefira, como parte do processo, as entrevistas coletivas. Claro, depois você vai chegando numa situação, você vai filtrando, aí você vai ter, por exemplo, uma lista tríplice, com 3 pessoas. Aí sim, você pode sentar e bater um papo individual, aonde você vai realmente conversar sobre coisas já muito mais, eu diria, palpáveis, e ainda vai continuar sentindo a pessoa, mas aí já vai ser quase que uma formatação, ainda que na conversa, do contrato de trabalho. Aí você pode fazer a entrevista individual, que você já sabe o seguinte: os 3 aqui são bons pra caramba. Agora é uma questão de detalhezinho, filigrana aqui ou ali. Eu vou conversar com cada um para poder conhecer alguma coisa mais profundamente de cada um e me permitir realmente fazer a escolha. Então, vai nessa linha. Eu tenho convicção de que você vai encontrar muita coisa bacana nesse bate-papo coletivo.